Muito bem-vindos, meus amigos da Octogon. A gente está aqui para mais uma entrevista aqui no canal. Hoje a gente está com a lutadora Kathleen Vieira do UFC. Kathleen, muito bem-vinda, muito obrigado por estar compartilhando com a gente aqui alguns momentos aí da tua carreira. Muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar falando um pouquinho do meu trabalho, né, para as pessoas estarem me conhecendo um pouco mais também. Eu que agradeço o convite. Kathleen, pra gente começar, se tudo der certo, agora dia 1º de agosto, você vai estar lutando pelo UFC, né? Você vai estar lutando contra a Yana Kunitskaya. Como é que tá a tua preparação? Como é que tá teu camp para essa luta? Então, a preparação tá intensa, né, de acordo com as medidas de segurança que está todo mundo tomando, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu tô muito focada, tô muito feliz com a oportunidade, né? Na verdade era para eu ter lutado em maio, mas por conta, né, dessa pandemia foi adiado, mas eu acredito muito nos planos de Deus, então é conforme a vontade dele, é tudo no tempo dele. Cara, eu tô muito feliz, eu amo isso, eu nasci pra fazer isso, tô fazendo um camp excelente, as minhas parceiras de treino também me abraçaram, né? Nesse momento de pandemia, todo mundo fica com medo ali de se contaminar com alguma coisa, mas a partir do momento que eu fechei luta, elas, não, a gente tá contigo, a gente vai te ajudar e nós vamos juntos até o final, então isso aí me ajudou bastante e me dá mais um alto astral pra estar treinando, sabendo que tá todo mundo junto me apoiando. Legal, parceria total, né? Com certeza, é a nova união. Maravilha. A gente tem ouvido muito, assim, na questão do MMA, a questão do visto, né? Porque provavelmente o UFC que você vai estar lutando, a próxima edição vai ser... Tá para ser em Las Vegas, ainda não tá bem definido. Como que tá essa questão, assim, de você obter o visto? Tá tranquilo quanto a isso ou ainda tá uma batalha aí pra você conseguir ir tranquila para os Estados Unidos? Então, cara, eu acredito que o UFC, o Dan White já tenha tudo isso sob controle, né? Já tem até uma segunda opção caso acontecessem problemas no visto. Agora tem a ilha, né, que fica em Abu Dhabi, então ele já se antecipou e já pensou se numa segunda onda da epidemia se vier a acontecer, né, e as lutas não caírem, pensando nos atletas também que precisam se manter, a gente precisa estar trabalhando, né, a gente só recebe quando luta, então ele já tem essa segunda opção aí que seja a ilha, se acontecer de a gente não conseguir tirar o visto, eu acredito que ele vai estar transferido para ele, então diante disso eu estou bem tranquilo, eu sei que independente do lugar, a luta vai acontecer. Kathleen, a gente sabe, a gente acompanha, eu sou um fã seu, acompanho sua carreira, a gente sabe que você tem muita gana de pegar aquele cinturão da tua categoria, né? Essa luta agora que tu vai ter contra a russa vai ser um recomeço da tua carreira, depois da derrota que você teve na última luta. Isso tá te motivando muito, essa questão de ser a detentora do cinturão, de querer trilhar esse caminho novamente, tá te motivando para essa luta? Ou você não tá levando isso em consideração, agora teu foco é só essa luta e depois é um caminho novo a ser trilhado até chegar ao cinturão, a disputa do cinturão? Então, com certeza eu acho que é um passo de cada vez, né? Para eu pensar em cinturão, eu preciso passar por essa luta agora. Então, eu estou muito focada para essa luta agora. Isso é um recomeço para mim. Eu estou recomeçando de novo a minha carreira dentro do UFC. Essa derrota vem em ótima hora para mim. Eu até agradeço por ela ter acontecido. Eu sempre estou falando que naquele dia 14 de dezembro, quem caiu ele não foi eu, mas sim tudo que me impedia de ser campeã, tudo que me impedia de evoluir, tudo que me impedia de buscar, de querer, né, ainda mais. Então eu estou muito mais focada, com muito mais vontade, com muito mais faminta, né? Muito mais ciente, consciente do que eu tenho que fazer, do que me levou até o UFC, de como eu conquistei minhas lutas. Então isso aí foi um aprendizado muito grande para mim. Tem coisas que a gente só aprende passando, a gente precisa viver essa experiência. Então comigo foi assim, foi dessa forma. Cara, eu sou sempre muito grato por tudo que acontece na minha vida. Deus é muito maravilhoso e isso só veio para me lapidar ainda mais, me fortalecer e me fazer uma pessoa e um atleta muito melhor. Kathleen, eu vou ser sincero contigo, tu me ajudou muito agora, tá? Porque justamente isso que você falou era uma pergunta que eu ia fazer pra ti. Aquele dia, aquele 14 de dezembro, você tava dominando, aquela luta era tua. E aí, do nada, veio aquele cruzado de esquerda fulminante no teu queixo que te desabou. Quando você, assim, se deu por conta que você tinha caído, tu tinha perdido a luta, o que passou pela sua cabeça, assim? Porque você tava todo numa discussão, a Amanda Nunes já tinha te chamado tinha falado que queria lutar contigo, você tava nessa vibe já de ser a próxima desafiante ao cinturão. O que passou pela sua cabeça naquele momento? Então, já tinha um tempo, né, que já se ouvia muito falar que eu seria a próxima, né, desafiante ali. Desde a minha luta contra a Sarah McMahon ali, que ela vinha de 3 vitórias consecutivas ali.
e se ela vencesse, ela iria ter uma nova chance. Então eu venci a luta e mais uma vez ficou ali, será que a Kathleen vai e tal? Me botaram um desafio ainda maior, né, que foi a Cat Zingano, a única a vencer a atual campeã, né, e graças a Deus fiz uma ótima luta, duríssima contra ela, então eu achava que com isso já tinha me credenciado, mas aí continuou, aí Raquel Pennington passou na minha frente, Holly Holm passou na minha frente, mas assim, eu tô sempre encarando isso de uma forma muito positiva, né, esse tempo que foi passando, eu fui amadurecendo ainda mais como atleta, né, eu fui melhorando ainda mais, compreendendo ainda mais. E aí, no dia 14 de dezembro, né, eu passei por um momento muito difícil, fiquei quase 2 anos afastado, tive uma lesão muito séria, né, ligamento cruzado anterior e menisco, eu iria lutar com a Tonya Hervey, e isso aconteceu. E eu vinha num momento muito bom da minha carreira ali, que eu estava lutando e estava em ativo, isso aconteceu, me deu uma freada também, isso aí também foi um fator positivo para mim. Então teve tudo isso, um recomeço, e eu voltei no dia 14 de dezembro, eu estava muito bem preparada para essa luta, eu estava me sentindo muito bem, não estava com um pingo de aquele nervosismo de ter passado muito tempo fora, não estava sentindo, eu estava totalmente ciente ali do que eu precisava fazer, mas cara, é o que eu sempre falo, é a vontade de Deus, aquele dia não era para eu vencer, né? Eu cometi um erro ali, eu baixei a guarda, eu estava na área dela e ela aproveitou um momento ali e foi sorteado, né? Poderia ter acontecido ao contrário também, mas sim, aquele dia estava escrito que ela que tinha que vencer. Cara, no momento quando eu dei por mim, porque eu tinha ciência que eu estava vencendo a luta, eu estava conectando golpes muito fortes, várias vezes sim, ela balançou e o meu corner, o mestre da Dedé gritou, agarra, agarra, só que toda vez que ele falava para eu agarrar, eu conectava uma mão. Eu conectava uma mão e eu ia ganhando mais confiança, e no início da luta ela jogou umas mãos em mim e tipo assim, eu não senti perigo na mão dela e eu fui me soltando ainda mais e acabei deixando a estratégia de lado, né? A estratégia era eu trocar com ela, porque eu não iria derrubar logo de cara, que ela ia estar preparada para isso, era meter a mão ali, comecei certo, só que eu passei do tempo de agarrar, né? E aí até agora a gente brinca, né? Eu brinco com o mestre Dedé e falo que quando eu acordei, caramba, aí eu, meu Deus, por favor, que eu esteja sentada no banquinho do segundo round. Que eu esteja sentada no banquinho do segundo round. Eu, mestre, tô ganhando a luta, né? Aí ele, não tá não. Falei, como que não? Ele falou, mas eu tava muito bem. Eu sei, você tava muito bem, eu sabia que ia dar merda, por isso que eu falei pra você agarrar. Aí eu, caramba, naquele momento assim, já tudo que eu passei, já comecei a chorar, me senti frustrada. Eu tava muito bem na luta, por que eu não ouvi? Por que eu não ouvi meu mestre? Por que eu não ouvi meus professores? Pedi desculpa de cada um, a falha ali foi inteiramente minha. Eles fizeram um trabalho excelente, como eles vêm fazendo comigo em todos os camps e fora dos camps também. Então ali, total, 100% ali, 110%, até se for possível, foi erro meu. Eu acredito que se um dia a gente tivesse encontrar novamente com a Irene Aldana, eu não sei se isso vai vir a acontecer de eu me encontrar com ela, mas eu tenho certeza que eu faria totalmente diferente ali, né? Claro que eu trocaria, mas eu levaria para minha praia, para o meu jogo. Mas isso tudo aí só serviu para eu melhorar ainda mais como atleta, né? Ter consciência. Por mais que eu perdi aquela luta, a gente for analisar todas as minhas lutas, pegar desde a primeira até essa última, eu venho evoluindo a cada luta, eu venho evoluindo. E, cara, eu tava dando pressão numa mulher que é especialista no boxe. Sim. Ela é especialista naquilo, eu tava na área dela. Talvez se fosse puxão, ela não poderia não me dar o sufoco que eu tava dando sufoco dela em pé, né? Então a gente tem que pegar os pontos positivos também. Eu tive uma evolução grande na parte de pé, só que faltou eu mesclar, o MMA, né? Eu tenho que fazer meu jogo, eu tenho que melhorar minha trocação só para facilitar o meu jogo. Então isso que eu pequei nesse dia. Legal, tem derrotas que soam como vitórias, né? Claro. No teu caso foi isso. E viu, Kathleen, explorando um pouquinho mais essa questão da sua luta, né, contra a mexicana, essa questão que você estava falando de aprendizado, né? Porque tem muita gente que acaba se frustrando, né? Que, ainda mais você que vinha de uma sequência de 10 vitórias, né? Você estava invicta na tua carreira e de repente vem essa luta. E aí você teve que praticamente recomeçar, né? Tinha todo, como a gente estava conversando, tinha toda essa questão da Amanda querer lutar contigo. A própria Cyborg fez uma declaração dizendo que era injusto você não ter ainda disputado e tal. Hoje, como que você está se sentindo, assim? Como que a Kathleen hoje está se sentindo nessa retomada, digamos, dessa caminhada? Hoje você é a 7ª, né, do ranking da tua categoria. Caí bastante aí. Exatamente. Só que a gente tem visto, né, que principalmente no UFC, o fato de você ser a 7ª, 5ª ou 6ª não está sendo levado muito em consideração para você disputar o cinturão. Porque se fosse levado eu já teria tido minha oportunidade, né? Exatamente.
Então, assim, a gente percebe que é muito mais a perspectiva de uma grande luta do que necessariamente a colocação no ranking, né? Sim. Como que você vê isso hoje? Principalmente levando em consideração a atual declaração da Amanda de que ela está querendo parar, se aposentar daqui a pouquinho. Isso para você perde um pouquinho, assim, digamos, a gana que tu tinha antes ou mantém igual? Porque a gente sabe que Então, quando se cria essa expectativa, ela fica muito forte, né, dentro da gente. Então, cara, eu foco muito no cinturão, né? Eu não foco na Amanda Nunes. Eu quero ser campeã. Para ser campeã, atualmente eu preciso passar por ela, porque ela que é a dona do cinturão. Então, para mim, independente de quem esteja no cinturão, eu miro no cinturão. Eu miro em querer ser campeã, né? Eu não sei como vai ser daqui para frente, né? A Amanda, acho que ela já conquistou tudo. Acho que todo atleta, né, sonha e deseja parar nesse ápice igual ela, né? Ela conquistou tudo que todo atleta sonha em conquistar, né? Agora ela está mais focada em ter a sua família, vai ser mãe agora. A gente não sabe como vai ser a vida dela, mas o meu foco continua, cara. Independente de com quem esteja no cinturão, a minha fome, a minha gana sempre vai ser a mesma. E você logo vai ser campeã. Não tenho Não dúvida nenhuma disso. E, viu, Kathleen, a gente estava falando de presente. Vamos falar um pouquinho do teu passado, né? Porque, assim, você como todo e qualquer atleta de artes marciais, teve uma trajetória, né? Um começo que muitas vezes não foi fácil, né? Você é de Manaus, no Amazonas. Como que foi a tua trajetória? Como que você começou nesse mundo de lutas? Eu lembro que você era judoca, né? Você durante um bom tempo estava até na seleção brasileira, a sub-20, né? Se eu não me engano. Como que foi essa trajetória? Assim, a minha mãe era ribeirinha, eu vou começar a tentar resumir ele rápido. Ribeirinha, lá no estado do Amazonas, são as pessoas que moram na beirada do rio, né? Do rio Amazonas ali. Então, aquelas pessoas que moram lá não tem energia elétrica, não tem TV, não tem água encanada, não tem nada. E meu pai, ele trabalha na Marinha Mercante, né, no percurso do rio onde a minha mãe morava, levando petróleo, né, de uma cidade para outra. E um belo dia, o barco dele quebrou na beirada do rio, ele conheceu minha mãe. Né, eu nunca tive contato com luta, não tinha nenhum familiar, nenhum primo, nem ninguém que praticasse luta. E aí eu nasci, aí depois disso, nasci em Nova Olinda do Norte, que é um município do estado do Amazonas. Depois eu fui para a capital, né, que é Manaus. Bebê ainda, eu acho que eu não tinha nem um ano ainda. E quando eu passei a ter entendimento, 4, 5 anos de idade, eu assisti o judô, né, que era um esporte olímpico, que passava sempre. E eu sempre fui apaixonada por luta. E eu via aquilo e eu queria aquilo pra mim. Mãe, eu quero fazer igual essas mulheres, mãe, eu quero lutar, mãe, me leva numa academia, mãe, aí minha mãe não sabia nem o que era isso, né? Porque a minha mãe já veio pra cidade com 28 anos, né? Com a idade que eu tenho hoje, foi que a minha mãe foi morar numa cidade, né? Era longe de tudo. Então ela não tinha a menor ideia do que fosse isso, né? E aí meu pai, como sempre viaja muito, até hoje, ele viaja muito, passava 3 meses, 6 meses fora. E teve um dia que meu pai chegou e minha mãe falou: então, Carlos, eu não aguento mais essa menina perturbando a minha vida querendo lutar. E vamos atrás de colocar ela nessa tal de academia. E aí eles me colocaram no carro, e aí a gente rodou, e encontrou um lugar onde estava escrito judô e jiu-jitsu. A mamãe, é aqui. Só que lá nessa academia tinha o judô, mas o forte lá era o jiu-jitsu. E aí foi lá que eu comecei. E aí eu comecei a treinar jiu-jitsu, 2 vezes na semana tinha o judô. E aí eu comecei nas artes marciais. Comecei ali com 15 anos, com 15 para 16 anos, eu comecei a treinar o wrestling também. Eu sempre gostei de aprender o máximo de artes possível. Ainda não tinha nem ouvido falar muito em Vale Tudo na época, em MMA, mas eu sempre gostei de saber o máximo de artes possível, né, que eu achava legal. E na escola, quando tinha aula de karatê, eu fazia, tinha uma aula de capoeira, eu ia lá. Então, assim que eu dei início, né, no mundo da luta. Você foi campeã brasileira de luta olímpica, né? De luta olímpica, sim. Bacana. De judô eu já fui reserva de seleção, já fui medalhista, mas não cheguei a ser campeã dos eventos, né? Porque no judô tinha muito atleta, né? Sim. E essa transição de você sair de Manaus e ir treinar na melhor academia de MMA do Brasil, que é a equipe, né, Nova União, junto com o mestre Dedé Pederneiras. Como que foi essa transição? Então, já vou começar contando também minha entrada para o MMA e vamos chegar até aqui a Nova União, né? Então eu treinei judô e jiu-jitsu, aí teve uma época que
O pai do meu professor de jiu-jitsu, onde eu comecei, faleceu. E aí a mãe dele passou por um momento difícil e tudo mais. Ele resolveu vender a casa e tentar a vida em outro lugar. E aí eu parei de treinar, né, lá. E aí depois eu voltei a treinar só judô. Com o meu professor de judô, CC de Geni, no Kaji, numa equipe. Eu fiquei lá, foquei só no judô e tal. Só que aí toda vez que tinha um evento brasileiro ou vaga para entrar na seleção, eu sempre batia na trave. Ou eu era reserva, ou o brasileiro ficava em terceiro, perdia a semifinal e disputar terceiro. Então eu fui me decepcionando com o judô. Eu fiquei decepcionado porque lá em Manaus, não só em Manaus, mas acredito que em muitos estados brasileiros não tinha tanto incentivo. Lá em Manaus não é um polo forte no judô, né? Como a gente vê ali o Sorgipa, como a gente vê o Minas Tênis Clube, lá em Manaus não era. Ali a gente sempre foi na raça, né? Então eu dei uma decepcionada e, tipo assim, toda vez que eu ia lutar, dava aqui uma gelada, uma travada e não conseguia soltar meu jogo, não conseguia alcançar o que eu queria, né? E aonde eu treinava judô, na sala onde eu treinava judô, bem na frente tinha uma sala de Muay Thai, né? E o professor de Muay Thai sempre falava comigo. E aí eu passei a ir menos pro judô, pensei em abandonar, pensei em focar nos estudos. E teve uma vez que ele me encontrou e falou: Kathleen, o que está acontecendo? Tô te vendo mais aqui e tal. Eu falei: pô, professor, tô decepcionado com o judô, não consigo alcançar o que eu quero. Eu treino de segunda a segunda e quando eu chego numa seletiva que é fundamental, eu travo. E aí ele pegou e falou: por que você não vem fazer uma aula de Muay Thai comigo aqui? Agora a galera tá treinando MMA agora, tá crescendo muito, não tem muitas mulheres. Você pode chegar longe, você tem já uma base na luta agarrada, se você melhorar em pé ali, você pode se destacar, você é uma menina nova. Aí eu ainda dei uma enrolada assim, aí passou umas 2 semanas eu fui treinar com ele. Eu cheguei lá e já foi amor à primeira vista ali, né? Legal. Já gostei, depois de 1 mês treinando lá com ele, já me levou para fazer sparring de MMA e já fui treinando e tudo mais. 6 meses, eu acho, 6, 5 meses treinando, eu já fui fazer minha estreia, né? Ele sempre teve muita preocupação comigo e com a minha carreira, marcou até minha estreia na cidade de São Paulo. Ele falou: vou marcar aí num lugar honesto, pra você não ficar nervosa, porque eu tinha todo aquele medo do judô, né? Toda vez que tinha, assim, eu caramba, bora ver se isso realmente vai ser pra mim, né? E então foi minha primeira luta e claro que deu aquele nervosismo, mas depois que começou a luta já passou, eu falei: cara, isso aí é pra mim. Então eu treinava com ele, é isso que eu quero pra minha vida. Como que é o nome desse mestre, Kathleen? É o mestre Cosme Júnior, meu mestre do Muay Thai. Mestre Cosme, muito obrigado, viu? Se não fosse por você, provavelmente esse talento aqui não estaria onde está hoje. É muito verdade, legal. Tava estudando, tava atrás de uma cadeira aí, atrás do computador. E aí, juntamente com o meu professor também, mestre praia de boxe, aí eu ficava treinando com eles não tinham meio que uma equipe de MMA, não era apenas ele tinha o Muay Thai, eu treinava judô lá com o meu professor de judô e tá. Aí meu professor de boxe, que é da Nova União, né, que já foi treinador do mestre Marcos Louro, né, que já foi campeão do Bellator, já treinou também de Leno Lopes, que já foi lutador do UFC, e ele sempre foi da Nova União ali. E ele falou: Kathleen, você precisa de uma realidade maior de luta, eu vou te levar para minha equipe Nova União, que lá você vai ter um conjunto, você vai treinar o MMA, porque eu treinava separadamente, né? Treinava a parte em pé, aí treinava, não fazia o conjunto, que isso é fundamental, é importante. Sim. E aí ele me levou, eu fiquei na Nova União já, de Manaus, né? Comecei Márcio Pontes, e aí comecei a fazer as lutas, comecei a ganhar e começaram a trazer menina de fora para eu lutar e fui ganhando. E aí o mestre Márcio Pontes chegou para mim e falou, também foi o primeiro professor de José Aldo também, o mestre Massinho. E aí falou: Kathleen, eu acho que aqui em Manaus já deu para você, eu acho que todos os seus professores daqui, tudo que a gente tinha para oferecer, a gente já te ofereceu. Eu acho que essa atitude também dele, de todos os professores, é super importante. Hoje em dia, muitos talentos se perdem, porque o professor fica com aquele ciúme: não, você não pode, não, você só vai ganhar se for aqui comigo, não. Meus professores sempre tiveram a cabeça muito aberta ali, sempre pensaram muito em mim, no meu crescimento, e sempre me apoiaram. Kathleen, já deu, Manaus tá pequena, vou falar com o mestre Dedé, a filial mesmo, a nossa matriz é lá no Rio de Janeiro, e aí você vai pra lá, bora tentar arrumar uma luta no Shoto pra você, e se ele gostar de você, você fica lá. Então foi assim, aí eu vim pro Rio de Janeiro tentar uma vaga no Shoto, né? E eu lembro que, eu nunca esqueço essa data, que eu ia lutar no dia 21 de agosto no Shoto, e aí antes disso o Dedé me viu treinando, perguntou quantos anos eu tinha, aí na época eu tinha 23, ia fazer 24, e aí ele gostou que eu tinha jogo de chão, tinha jogo de queda, gostou do meu tamanho também, ele perguntou: você bate 61? Eu falei: sim, eu luto de 61.
Aí passou um tempo, aí ele marcou a luta no Shotô, ele marcou para agosto, porque em maio eu ia fazer uma defesa de um cinturão que eu tinha no meu estado. E aí quando eu cheguei no meu estado para fazer essa defesa, ele já me ligou, Kathleen, tem um contrato aqui no UFC para você, o contrato é seu, decida o que você vai fazer da sua vida. Eu tô te dando esse contrato porque eu sei que você merece e você tem talento para isso. Pô, na hora que ele me falou aquilo, eu nem acreditei, sim, porque na época que eu ganhei esse contrato, fazia apenas 2 anos que eu era profissional de MMA, né? Então aconteceu muito rápido assim. Quando eu saí de Manaus, aconteceu justamente como meus professores falaram, as coisas aconteceram, as portas se abriram para mim. E aí eu assinei, fiz a minha primeira luta no UFC, né? Até então eu achava que eu ia vir pro Rio, fazer meu camp, depois do camp eu ia voltar para Manaus, né? E aí, depois da minha luta, eu consegui vencer, o mestre Dedé me chamou. Ele falou, você tem grande chance de um dia vir a ser campeão do UFC. Mas para isso você precisa fazer 2 coisas. Primeiro, vir morar aqui no Rio de Janeiro. Eu preciso estar perto aqui para direcionar você e você precisa treinar boxe. Você precisa melhorar suas mãos. Se você melhorar o boxe, né, o seu jogo vai encaixar mais fácil. E aí foi isso. Cheguei em Manaus depois da minha luta, conversei com meus pais, né? E eles me apoiaram porque esse nosso trabalho de ser atleta, essa nossa profissão tem prazo de validade, né? A gente sabe que é só uma certa idade que você vai dar o que tem que dar. O apoio da família é fundamental, né, Kathleen? Isso. Com certeza, a minha esposa também me acompanhou, deixou a vida dela toda, ela tinha acabado de se formar e me abraçou, conversei com ela, preciso ir para o Rio de Janeiro. Você pode trabalhar em qualquer lugar, mas infelizmente, meu trabalho para eu melhorar tem que ser no Rio. Ela, não, eu tô contigo, a gente vai junto, eu volto aqui para apoiar você, o que depender de mim, a minha família também, graças a Deus todos me apoiaram, e aí eu vim para cá pro Rio, vim morar pro Rio, né, porque a gente não tem, né, essa visão. O camp, ele é só para você treinar para aquela determinada atleta, né? Onde você evolui é fora do camp, No camp nem adianta você achar que você vai evoluir alguma coisa, você não vai. Você vai melhorar para lutar com aquela determinada atleta, fazer o jogo dela. Uma coisa assim que eu vou te fazer uma pergunta muito pessoal, tá? Você é faixa preta de judô, né? Você falou pra gente agora que você treinava e quando chegava na hora da competição, dava um branco em você, alguma coisa que você não conseguia alcançar o resultado que você precisava. Você partiu pro MMA, em 2 anos você praticamente chegou na melhor organização de MMA do mundo, que é o UFC. Como que tu explica isso, essa questão assim do teu psicológico de numa arte marcial você não conseguiu o resultado que você queria e numa outra que é muito mais explosiva, muito mais, digamos pesada, né, que é o MMA, você conseguiu despontar? Então, eu sempre tenho uma coisa comigo. Toda vez que eu cair, eu vou levantar muito mais forte. As pessoas acham, não, a Kathleen perdeu, não vai vir. Não, eu vou vir muito mais forte, eu vou vir muito mais focado. Eu vou vir, aquilo é minha vida e pronto. Então foi isso que eu fiz. No judô não deu certo, eu vou dar tudo de mim agora no MMA. Se não der certo é porque foi a vontade de Deus que não era para ser. Mas eu vou dar tudo de mim. Então, desde que eu entrei no MMA, eu sempre coloquei metas, né? A minha meta, quando eu entrei no MMA, eu botei: eu vou ser a primeira amazonense a entrar no UFC. Eu vou ser a primeira amazonense a entrar no UFC e eu vou batalhar para isso. Vou dar meu sangue, meu suor, vou fazer o que eu tiver de fazer. Alcancei a primeira meta, graças a Deus. E a minha próxima meta é me tornar campeã. Eu não sei se eu vou conseguir ser, mas eu vou dar meu máximo. E daqui uns anos eu vou olhar para trás e não vou ter sentimento de arrependimento de nada. Porque o que eu puder fazer para alcançar isso, eu vou fazer. Então eu tenho isso na minha cabeça, né? As coisas que acontecem comigo me deixam muito mais forte. Eu sempre dou uma comparação também, que eu sou igual uma flecha. A flecha, para ela atingir a velocidade e perfurar, você precisa puxar ela para trás, né? Ela precisa ter essa impulsão para ela varar o que tiver na frente dela. Então eu me comparo a flecha, eu sou uma flecha. Se me puxar para trás, quando me soltar, eu vou para frente com tudo. Eu tenho certeza que logo vai ter uma foto que nem aquela ali atrás de você, com um o cinturão, né? Se Deus quiser. Kathleen, uma coisa assim que a gente percebe muito nas tuas lutas é que, assim, apesar de você não ter conseguido alcançar o resultado que você queria no judô, você utiliza muita técnica no judô, principalmente para você derrubar a tua adversária, para você tentar finalizar ou até tentar nocautear no chão. Então, assim, o judô é muito presente ainda na tua técnica, né?
Fala um pouquinho pra gente como que é isso, assim, como que é a questão quando você está lutando, essa fração de segundos para você pensar, não, agora eu vou fazer isso aqui ou vou fazer isso aqui. Como que funciona isso? É muito do pessoal que está do teu lado ali te orientando ou parte mais de você utilizar determinada técnica durante a luta? Então, para quem é do judô, vai entender perfeitamente o que eu estou falando. No judô, para a gente aprender uma queda, a gente vai repetir ela, eu acho que durante um mês, umas 10 mil vezes. Então, a gente repete muito. Por mais que eu não consegui alcançar, né, o meu objetivo no judô, mas eu tenho minhas quedas fortes, né? Então, o MMA, se você quiser derrubar seu adversário, você precisa agarrar ele, né? Você agarrar para desenvolver a luta de solo. Então, o judô, ele é o antijogo do wrestling, né? O wrestling precisa agarrar para derrubar. E no judô eu preciso que me agarre, né? Para eu projetar. Então, meus amigos da época do judô sempre zoam comigo. Pô, cara, teu judô agora é muito melhor do que na época que tu treinava só o judô. Aí eu falei, pois é, olha que depois que eu comecei MMA, eu acho que eu coloquei o kimono para treinar judô umas 3 vezes e só. Eu tenho isso muito consistente, porque é muita repetição. E isso já é meu, né? Já ficou em mim. Quando a pessoa já me dá uma brecha, já tenho aquela visão ali. Eu acho que o judô, tenho certeza que o judô foi fundamental para mim, eu acho, para fortalecer esse meu jogo. A gente vê as pessoas treinar a defesa de double leg, single leg, né? Cinturada, mas ninguém vê ninguém treinar a defesa de queda de judô. Né? Então, por isso que é 90% de chance de você aplicar uma queda de judô e derrubar, porque as pessoas não treinam defesa, né? Então, assim, depois eu fui parar para perceber, né? Eu falei, cara, era isso que Deus queria para mim. O judô ia ser uma ferramenta forte para mim, para o MMA. Né? Eu precisava aprender o judô, precisava ter aquele ritmo de competidor, ter aquele feeling das quedas, mas isso não ia para eu ser uma excelente judoca. Isso era para mesclar meu jogo, né? Para me ter um diferencial no MMA, né? Hoje eu enxergo isso com muita clareza, né? O judô é um ponto forte na minha vida, um ponto chave, e eu jamais posso esquecer das minhas raízes, né? Do que eu sou boa. Claro que eu tenho que evoluir em todas as áreas, mas é só para facilitar no que eu sou boa, né? E sempre evoluir, sempre treinar, tentar aperfeiçoar ainda mais, né? Porque a gente está lutando no maior evento do mundo. Então a gente é constantemente estudado, né? Tá todo mundo estudando. A gente não pode ficar repetindo a mesma coisa, a mesma técnica, porque nossos adversários vêm mapeando a gente. Então, o judô, assim, sou muito grata por ter tido o judô na minha vida, o jiu-jitsu na minha vida, que eles me tornaram a atleta que eu sou hoje também, esse meu diferencial. Isso que você está falando, eu tive o prazer de conversar com o Rafa Vinícius recentemente, até a entrevista dele está no canal também, e ele falou uma coisa muito parecida. O Rafa era um atleta muito bom, né? E ele teve um problema que ele teve que parar com as lutas. E aí, então, ele se tornou um grande treinador, né? Então, eu até brinquei com ele, né, que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Por linhas tortas, sim. Então, eu acredito muito nisso, cara. Muito, muito, muito. A gente só tem que saber olhar pra frente, né? E não baixar a cabeça e continuar. Kathleen, você é uma atleta que inspira muita gente, né? Pela conversa que a gente teve, a gente percebe assim que você saiu de um estado, você mesmo disse que não tem muita experiência com esse esporte, né? Não tem muitos atletas. E hoje você é a Kathleen Vieira do UFC. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem te segue, para quem é teu fã, e para quem também está no começo dessa carreira aí, uma mensagem sua para que essas pessoas não desistam e sigam em frente. Então, cara, tem um cara que eu me inspiro muito, que hoje não está mais entre a gente, né, nas mensagens dele, que é o Ayrton Senna, né? Ele fala que tudo a gente tem que fazer com muito amor, com muita humildade, com muita fé em Deus, né? Que no final vai dar certo, de alguma forma vai dar certo, né? Então isso é uma coisa que eu prego para mim. Eu acho que a gente sempre tem que ter humildade, a gente tem que saber entrar e sair de todos os lugares, né? A gente nunca pode fechar as portas, porque se você abre uma porta e sai e dá de frente com uma parede, como é que você vai voltar para trás se você fechou as portas, né? Exatamente. Então, assim, sempre tem que tratar as pessoas com respeito. Ali dentro do octógono é um conjunto de coisas que faz você se tornar campeã. Não adianta você subir lá e ser uma má pessoa, tratar as pessoas mal, ser um mau filho, uma mau filha, um mau marido, uma má esposa. Então, acho que é o reflexo de tudo ali dentro, né? Para tudo dar certo na sua vida, né? E não só no esporte, mas assim, em todas as áreas, é um conjunto de coisas, né? Até você estar ali dentro você está lutando contra uma pessoa só, mas antes de entrar naquele octógono,
são muitos adversários ali, né? É um dia que você não tá legal, é um machucado, é uma pessoa que vem com uma energia negativa, vem com uma palavra ruim, você não sabe o que as pessoas estão pensando. Às vezes tem muitos amigos, né? Disfarçados de amigos, né? Então, assim, você sempre tem que ter cuidado também com as pessoas que você vai ter, né? À sua volta, né? E pessoas que botem você sempre com o pé no chão, respeito. Às vezes, quando eu chego em Manaus, até dar um exemplo, as pessoas ficam meio assim de me corrigir de alguma coisa. Sempre quando eu chego no treino, eu falo, ó, eu tô aqui para aprender, eu tenho muito que aprender ainda. Podem se sentir, ter a liberdade de ver eu errar, eu fazer algo, me corrigir. Kathleen, eu acho que você está fazendo isso errado. Eu ainda não sei nada, cara. Eu tô começando agora. Então, eu acho que isso é fundamental, você ter humildade, né? E colocar seus planos sempre na mão de Deus. Deus é tudo de acordo com a vontade dele, é o centro de tudo, ele é tudo. Eu acho que se você trabalhar duro, ter fé, ser uma pessoa honesta, trabalhadora, por mais que você enfrente situações difíceis, você sempre vai vencer. Pode passar por qualquer tipo de coisa, você sempre vai vencer. Então, essa é a minha mensagem. Trabalho duro, humildade, fé em Deus que você vai conseguir, você vai conquistar tudo que você deseja. Legal demais. Kathleen, muito obrigado pelo teu tempo, por estar conversando aqui com a gente. Você tem nosso contato, se você quiser divulgar algum material teu ou próximo da tua luta, se você quiser passar alguma mensagem, os canais, as mídias sociais da Octogon estão à tua disposição. E desde já a gente está na torcida aí para você arrasar aí com a Russa e trilhar teu caminho com sucesso. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado por tudo. Vocês podem se sentir aí livre também, se quiserem ficar à vontade de divulgar ou precisar de alguma coisa. Às vezes eu dou uma demoradinha para responder porque eu estou treinando e também acumulo as mensagens, mas eu sempre estou lá e vejo. E agradecer a oportunidade de vocês, estar falando um pouquinho do meu trabalho e as pessoas terem a oportunidade de me conhecer um pouco mais, né? Não só a Kathleen lutadora, mas a Kathleen pessoa também. Exatamente. Então, gente, entrevista muito legal com a Kathleen Vieira, já na torcida aí pro próximo UFC aí, pra nossa Brazuca aí também mandar bala lá no UFC, que ainda não tem, a data provavelmente vai ser dia 1º de agosto, mas ainda não tem um local definido. Se você curtiu a nossa entrevista, dá um like aqui, se inscreve no canal, compartilha com a galera aí e ajuda a gente a divulgar aí todo esse brilho aí do nosso MMA brasileiro. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima!